tarde, o que geralmente eles fazem? Eles ficam brincando aqui, jogando Uno, ou almoçando ainda, ou dançando Que forró. delícia! Até a diretora também tá dançando hoje. A diretora! A mesa de ping-pong. A opinião da Cíntia sobre a proibição dos celulares na escola é de que não está nem mais no campo da opinião, está no campo da constatação. Ai, que alívio. É uma outra escola. A gente começa a olhar uma escola funcionando de uma outra maneira, completamente diferente. Que forma é essa? É uma forma que a gente, ao invés de se conectar com dispositivos, a gente está se conectando uns com os outros. Então a gente tem a atenção, o foco. É claro que alguns alunos ainda resistem, mas eu penso que está muito mais fácil do que aqueles que achavam que eles não iriam, os adolescentes não iriam se desconectar. É claro, é uma questão de lei, não é uma questão de gosto, é uma questão de regra, né? Uma lei é algo que está implicado para todas as pessoas. Mas é sensacional. Eu estou muito feliz porque eu estou me lembrando de um período pré-pandêmico dentro do ambiente escolar. Então, o intervalo, por exemplo, os alunos estão interagindo mais entre eles. Existe o exemplo da escola do Ceará, que eu vi, você deve ter visto também, que os adolescentes estão dançando forró no intervalo. Eu penso que é isso. Independentemente da faixa etária, a gente pensar em situações que possam promover essa interação. Por exemplo, jogos coletivos no intervalo. Por exemplo, dança no intervalo. Porque isso coloca os alunos, coloca os jovens em outro cenário. Nino. Ele achou Esse brinquedo, ele é barulhento. Ele não pode ficar na hora da nossa gravação. Não pode. Então eu estava dizendo isso, que o intervalo é um momento de grande interação. Essa semana aconteceu na escola uma coisa super bacana, que foi nesse sentido, dos alunos promoverem música, dos alunos promoverem uma conversa, né? Pensar num tema. Há uns anos atrás eu fazia um evento num determinado dia na escola, que era isso, convidava pessoas para falarem sobre música, falarem sobre temas que elas estavam inseridas. De repente, um professor de matemática que toca um instrumento, professora de português que pinta quadros. Acho que isso tem a ver com aquela questão de olhar para além do papel social que aquela pessoa está desempenhando. E essa pessoa que tem um hobby, que tem ali uma prática que ninguém imagina que ela faça, de repente pode ter um espaço ali de divulgação. E isso também para os próprios alunos. Por quê? Os alunos, eles também vivem num cenário que fica avaliando dentro de um enquadramento que é a sua nota de matemática, a sua nota de química, física, biologia, filosofia. Mas às vezes os alunos, eles são nota 1000 naquilo que eles realizam e que não constitui o corpo de disciplinas que a escola oferece. E às vezes é interessante ter ali no intervalo, por exemplo, um clube de livros, ou um espaço de divulgação de uma habilidade, né? Então, dentro, claro, das possibilidades de cada escola e de cada contexto. Então, o celular, ele não faz falta. O aluno não precisa dele, os alunos estão percebendo isso. É claro que eles continuam usando em outros momentos, mas aí vai acontecer um uso mais seletivo, mais criterioso, porque o tempo de uso é um tempo menor, portanto não dá para ficar fazendo nada. Então aquilo que se faz, aquilo que se busca, a informação, a rede social, ela passa a ficar um pouco mais dirigida, né? O que eu quero ver, o que eu quero ver agora. Então existe uma priorização, que é um ponto fundamental no pensamento. A gente selecionar o que é importante do que não é importante. Porque quando tudo é importante, é paradoxal, nada é importante. Então, quando a gente olha para o momento, por exemplo, a gente vai falar sobre um assunto, a gente tem que estabelecer critérios, a gente fala disso ou daquilo, não dá para falar de tudo. A gente vai falar sobre esse tema ou aquele tema, a gente vai olhar para esta ou para aquela questão. Isso
estabelece um refinamento do nosso olhar e, obviamente, o nosso olhar vai estar muito mais ele vai ter mais sensibilidade para não só olhar, mas para enxergar, para ver, porque olhar a gente olha para todas as coisas, mas a gente está vendo, quer dizer, tem uma atenção, uma direção. Então, é uma habilidade importante a gente desenvolver. A escola, os espaços, eles também são compartimentados. Eu também não vou ter aula de todas as coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que ter foco, né? Eu tenho que ter uma atenção dirigida. E eu penso que os celulares fora da escola são sensacionais. Isso também regula o nosso uso, como professores, né? Então a gente também, eu percebi uma mudança significativa no meu uso, porque eu faço um uso, porque antes a gente até chegou um momento em que o ambiente escolar ficou todo, a comunicação ficou toda baseada nos celulares. Então, uma situação de emergência, uma situação às vezes nem tão importante assim, era comunicada. Então nós andávamos, assim como os alunos andávamos com o celular nas mãos e olhando, e aí você fica num zigue-zague também da sua atenção. Questões particulares com questões profissionais, né? E tudo junto e misturado. Então agora a gente estabelece critérios. Por hora eu digo que, que ótimo, é uma limpeza, né? E a gente volta para o real papel da escola, né? Que é aprender a conhecer dentro dessas áreas de conhecimento. E, obviamente, entendendo o que é conhecimento e o que não é conhecimento no campo científico mesmo do termo. Então eu sou super favorável, digo, que delícia que a gente tem essa oportunidade, porque eu estava, enfim, já bastante desolada com a forma com que a escola estava se transformando em algo absolutamente sem sentido.